Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 33ª semana do tempo comum, celebrando hoje a Senhora Santa Isabel da Hungria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, na nossa vida existem pessoas que basta olhar para a outra e ela já sabe toda a história de vida dessa pessoa, o futuro. Não quer dizer que é cartomante, que é isso, que é aquilo. Não. Tem pessoas que você basta olhar para ela e você já sabe o futuro que espera essa pessoa. Os comportamentos dessa pessoa faz com que você descubra, sem precisar nenhum artifício extraordinário, para poder entender que do jeito que está indo, vai acontecer isso. Prever um futuro não é difícil. Prever um futuro para uma mãe, para um pai que vê um filho acordando do meio-dia, não se interessando em estudar, não se interessando em buscar um trabalho. Prever o futuro desse tipo de pessoa não é difícil. Prever o futuro de uma moça que arrumou um namorado e esse namorado a maltrata, e esse namorado briga com ela, desfaz dela na frente das outras pessoas, prever o futuro dessa moça também não é difícil. Prever o futuro de alguém que o bar ainda nem abriu, né, a bodega ainda nem abriu, e a pessoa já está lá na porta sentada esperando, também não é difícil. E assim vai. Muitas outras situações que a gente pode prever sem precisar ter nenhum dom, ter nenhum artifício extraordinário. Jesus, ele olhou para Jerusalém e previu um futuro. Um futuro porque eles estavam querendo caminhar sem Deus. O Deus que eles cultuavam não era o Deus de Jesus. Jerusalém havia se prostituído. Jerusalém havia se perdido diante de tantas coisas que a envolviam. Prever o futuro para Jerusalém não era nada difícil. E nós temos esse poder, esse dom, se eu posso dizer assim, né, de prever o futuro para os outros e às vezes até para nós. Mas é mais comum a outra pessoa prever. A outra pessoa prever para alguém. É mais complicado, é mais difícil você prever para você mesmo, porque às vezes você não quer enxergar, você não quer ver, você não quer aceitar a sua realidade. E aí fica um pouquinho mais complicado. Mas quando você conversa com alguém, seria interessante se você pedisse para ela ser bem sincera com você. O que que você vê em mim? O que que você, quando você me olha, o que que você pensa em mim? O que que você, olhando para mim, o que vem à sua mente? Para ver o que a outra pessoa diz, né? Para poder, não assim, que você é uma pessoa amiga, que você... Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando que a pessoa fala assim, olha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, a probabilidade de acontecer isso de 10 é uma. Ou de 10 são 9.
né? A probabilidade é, né, 9 de você ter acontecer isso. Então, isso é interessante com quem tem experiência. Não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de previsão. Não é qualquer pessoa que você vai perguntar. Quem tem o dom para essa situação, quem tem o dom mesmo, é o pai e a mãe. Eles conseguem, olhando para a pessoa, já falar assim, fulana, se você continuar desse jeito, não vai dar certo. Se você... E aí o pai mais a mãe explicam, e o filho às vezes não explica, pai, mas mãe não sabe de nada não. Pai, mas tá jogando praga, tá? Não é jogando praga não. É advertindo, é admoestando, é abrindo os olhos dessa pessoa. Infelizmente, tem outros que não conseguem, não querem acreditar, não querem entender. Jesus previu o futuro de Jerusalém, porque ela se fechou os olhos a quem estava lhe visitando. Quantas vezes nós também fechamos os olhos àquele que vem nos visitar dia após dia? Quantas vezes nós fechamos os olhos àquele que é nosso Senhor e Salvador e que vem todos os dias ao nosso encontro na tentativa de nos resgatar, de nos tomar para si? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que fazem com que Jesus chore, fazem com que nossos pais chorem. O pai e a mãe, principalmente a mãe, né? Ela vendo essa situação, ela fica triste, preocupada. Nossa, ele está fazendo isso ou ela está fazendo isso, não vai dar certo. E aí, talvez eles não choram na frente, na presença, mas à noite. Se o travesseiro falasse, né? Se o travesseiro falasse, nossa, ele iria contar das histórias as mais tristes, porque ele se tornou um verdadeiro lenço no qual enxugou muitas lágrimas de muitas pessoas. Por isso é interessante a gente acolher, é interessante a gente buscar compreender e aceitar as orientações, principalmente dos mais velhos, de pessoas que têm sabedoria, de pessoas que podem te ajudar. Esse é o problema da nossa juventude de hoje e foi o problema de Jerusalém. Era muito convencida, achava que era a cidade das cidades, achava que era a maior de todas e que nada nem ninguém poderia derrubá-la ou vencê-la. Muitos jovens hoje tomam essa postura, acham que o mundo gira em torno dele e esquecem que é o mundo que gira em torno do Sol e não o Sol em torno do mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, essa autossuficiência que estraga muitas pessoas. Eu não diria que é ruim, não. Você ser um pouquinho perfeccionista, você ser um pouquinho autossuficiente, você ser um pouquinho audacioso, isso não é ruim de jeito nenhum. O que estraga é o excesso de autossuficiência, é o excesso desse orgulho que as pessoas trazem consigo, de achar que não depende ou não precisa de ninguém. Eu não preciso de você. Eu não te pedi nada. E aí você fica olhando assim, esse tipo de gente não vai longe. Esse tipo de pessoas podem até ir num determinado momento, mas vai se cansar rápido, vai cair. E quando querer olhar para trás na tentativa de achar alguém que o levante, de achar alguém que o sustente, pode ser tarde demais. Isso aconteceu com Jerusalém. Jesus olhou e disse, não vai ter jeito. E por isso que Jesus chorou. Por isso que muitos pais choram. Por isso que muitas pessoas que nos amam choram quando veem nossos comportamentos e a gente, movido por essa autossuficiência, movido por esse orgulho, acha que todos e tudo devem estar ao meu dispor. E você não tem que servir ninguém em momento nenhum, em situação nenhuma. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida ela é muito correta, muito séria, mas também é muito simples.
Eu gosto de brincar com minha mãe, né? A vida é para ser vivida, simplesmente, um dia após o outro, um dia após o outro. Não precisa muito esforço para viver. Basta você apenas passar um segundo após o outro, um momento após o outro, na certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser bom, e que tudo faz parte e tudo contribui para a vida. Até mesmo os momentos difíceis, por exemplo, uma enfermidade, faz parte da vida. A morte faz parte da vida. A dor faz parte da vida. As paixões fazem parte da vida. Tudo faz parte da vida. Se a gente começar a compreender a vida como um, um todo e olhar para a vida numa visão holística, fica mais fácil da gente viver. Fica mais fácil porque você vai perceber que você faz parte da vida da outra pessoa, que você não consegue viver sem a outra pessoa, que o ar faz parte da sua vida, que uma hora quando você ficar sem o ar, você vai entrar em uma outra fase da vida que é a morte, que o calor faz parte da vida. A ausência do calor vai te levar para uma outra situação de vida, que é o frio, que o dia faz parte da vida, que a ausência do dia vai te levar para uma outra situação de vida, que é a noite. E assim, se você conseguir compreender isso tudo, você vai viver alegre, satisfeito, tranquilo. Agora, se você acha que nada nem ninguém vai te fazer mal, que você é o senhor ou a senhora de tudo, muitas lágrimas vão rolar no rosto de quem te ama. Se é que você tem alguém que te ama, porque isso também faz parte da vida. Você ter pessoas que te amam e pessoas que não te amam, ou pessoas que te amavam, porque você abriu mão de todo esse amor por conta exatamente disso, do seu orgulho, da sua autossuficiência. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus olha para Jerusalém, assim como ele olha para cada um de nós. Para alguns, ele olha com um sorriso, com um convite. Para outros, ele olha com lágrimas, com dor. Então, vamos nos esforçar para sermos o motivo do sorriso de Jesus, do orgulho de nosso Senhor. Vamos nos esforçar para sermos motivo de orgulho para a nossa mãe, para o nosso pai, para as pessoas que nos amam, para aqueles que estão com a gente. Vamos nos esforçar para sermos o orgulho da história, porque a história é algo que de mais justo existe neste mundo. Ela marca, ela grava, ela crava nos corações situações que nem nós acreditávamos poder experimentar. E a história que narra tudo aquilo de bom ou de ruim que aconteceu na sua vida. Prever um futuro, olhando para você, é muito fácil, é muito tranquilo. Prever um futuro, olhando para a vida que você vai levando dia após dia, não é muito impossível, não. Basta olhar para você e perceber que você é uma pessoa corajosa, que você é uma pessoa valente, que você é uma pessoa de fé. Então, seu futuro é a felicidade. Se você é uma pessoa cheia de si, autossuficiente, uma pessoa que não depende nem precisa de ninguém, a solidão te espera, porque para frente a gente anda, né? Então não seja motivo de lágrimas para ninguém, não seja motivo de tristeza para ninguém. Escute mais seu pai, sua mãe, pessoas que te amam. Olhe para eles e pense assim, nossa, é uma coisa complicada de entender. Vou dizer para vocês, e assim eu termino, né? Nós fizemos uma viagem outro dia, João Paulo, minha irmã, minha mãe e eu. E minha mãe havia dito assim, gente, vamos pegar água, encher garrafinhas de água, porque a viagem é longa, e a gente põe dentro do carro. Ao que respondemos para ela, não precisa, qualquer coisa a gente para em um posto de gasolina, alguma coisa assim, e aí a gente compra. Não precisa estar enchendo o carro de água, não. Resultado.
houve um acidente na estrada, nós ficamos 3 horas parados na estrada, sem uma gota d'água dentro do carro. Deus foi benevolente, que foram apenas 3 horas. Poderia ser muito mais. E aí a gente ria porque dizíamos uns para os outros: olha, se nós tivéssemos escutado a senhora, agora nós não estaríamos passando esse momento de sede, que não tinha água nem para tomar um remédio, que ela tinha que tomar os remédios, né? Não tinha água nem para tomar um remédio. Então, meus irmãos, minhas irmãs, escute mais sua mãe, escute mais seu pai, escute as pessoas que te amam, escute Deus. Um ótimo dia para todos e até amanhã, se Ele assim nos permitir.